os irmãos com a parte do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 33. 33 diz assim: Ó justos, exultai ao Senhor, o desejo dos retos é louvar a Deus. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltérios de 10 cordas. Entoai-lhe um cântico novo, tocai com harpa e júbilo na louvação. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o direito, a terra está repleta da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Tema toda a terra, Senhor, temam todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando o gosto dos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela força. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nosso Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em dia esperamos. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então esse salmo aqui, ele fala bem assim do poder de Deus, né? Da glória do Senhor. E uma coisa interessante que ele fala é que o homem faz planos, as nações, os reis, que às vezes não dão certo, né? Mas os planos do Senhor, eles permanecem para sempre. E é por isso que a gente tem que colocar sempre toda a nossa confiança em Deus, porque o plano que o Senhor tem para a nação, para a nossa vida, vai se cumprir, né? Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus decretou é o que vai acontecer. E os olhos do Senhor, eles estão sempre sobre nós. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que a gente está sentindo, Ele sabe o que a gente está precisando, Ele escuta as nossas orações, o nosso clamor. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, né? E Ele está em todos os lugares. Ele está aqui essa noite, ouvindo a nossa oração, nos abençoando, né? Recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. E é para isso que nós estamos aqui, para louvar a Deus, para adorar, para glorificar e para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez na sua casa, meu Pai, te louvando, Senhor, te glorificando, meu Pai, e engrandecendo, Senhor, o teu santo nome, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor está presente aqui neste lugar, e nós pedimos que o teu Espírito Santo venha agir no nosso meio, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai, quebrando, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, meu Pai, toda barreira, Senhor, toda enfermidade, meu Pai, todo desânimo, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, que o Senhor vai repreendendo, Deus, e lançando por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. O Senhor sabe qual é o desejo, a necessidade, a oração de cada um dos teus filhos, meu Pai, e nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos, Senhor, e nós te glorificamos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, meu Pai, por todos os livramentos, Senhor. É isso que nós te glorificamos essa noite, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos falar ao Senhor nessa noite, glorificamos o seu nome.
estás sentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e ira, Deus vai te guiar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. 305. Soldados Somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhos campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos orar novamente? Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui essa
veio à tua casa, meu Pai, para te louvar, Senhor, te glorificar. Te apresentamos as nossas vidas, Deus, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o teu Espírito Santo venha falar conosco essa noite, meu Pai. Venha derramar sobre nós, Senhor, a tua unção, meu Deus, a tua alegria, a tua paz. Que o Senhor, Deus, abençoa cada vida que entrou aqui. Fala conosco, Senhor, através de cada oportunidade, através da palavra, Senhor. E que o Senhor venha renovar, Deus, as nossas vidas, aumentar a nossa fé, Senhor, e nos fortalecer, meu Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora é o momento das oportunidades. E antes eu queria agradecer, né, aos irmãos que estão nos visitando. O Luizmar, né, que é o irmão da Gilmar, que é irmão da Ivani e a família dele. E a gente já conhece desde, né, sempre. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Que Deus abençoe. Que seja uma bênção de vocês a visita aqui à nossa igreja. Amém? Amém. Como é que a gente diz para os irmãos? Glória a Deus. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E agora é o momento das oportunidades. E eu queria saber qual dos irmãos que aceita a primeira oportunidade, ou para contar um testemunho, para louvar o Senhor com hino, para deixar uma passagem da Bíblia. Está com a oportunidade, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Tem uma passagem em Salmo 51 que diz assim, no versículo... A partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que é mal à tua vista, para que sejas justificado junto quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegrias para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Esses 3 últimos versículos, quando Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ele estava falando sobre a raiz do problema dele. Ele tinha acabado de pecar e ele começa a procurar e a orar em Deus, pedir, Senhor, me mostra qual a raiz do meu problema. E ele percebe que o maior problema dele naquele momento, após ele ter pecado, era o seu coração. O seu coração estava corrompido, o seu coração estava impuro. E ele começa a pedir ao Senhor para criar um novo coração. Quando a palavra de Deus ela fala sobre criar um novo coração, ele está falando sobre as emoções. Davi sabia que as emoções dele estavam sendo corrompidas, né? Que foi corrompida. Ele já não estava mais com as suas emoções guiadas pelo Espírito, mas que ele havia sido guiado pela carne naquele momento. Ele não estava ouvindo mais o Espírito de Deus sobre a vida dele. E que nessa noite nós possamos aprender com Davi, né? Que nós possamos entregar as nossas emoções, que possamos entregar o nosso coração verdadeiramente para Deus. E que Ele possa continuar nos guiando, nos conduzindo conforme aquilo que Ele tem para nós. Se um dia nós estivermos com as nossas emoções não guiadas pelo Espírito, que possamos parar, analisar e pedir para que Deus venha nos conduzir, nos colocar novamente naquele caminho que Ele nos chamou. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, né? Glórias a Deus. Antes de passar as oportunidades, eu vou ler um versículo também. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica
súplicas com ações de graças. Amém? Amém. E aqui esse versículo, né, com certeza é um versículo que todo cristão conhece, né? A gente sabe ele de cor, mas a gente precisa colocar em prática, porque aqui ele diz assim: todas as vossas solicitações. Então, quando ele diz todas, é literalmente tudo mesmo, né? Nós temos que aprender a colocar tudo diante do Senhor. E às vezes a gente está com coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que está nos incomodando, que está nos entristecendo, que está nos aborrecendo. E ao invés da gente reclamar, a gente tem que colocar diante de Deus. E isso é nas pequenas coisas. Às vezes a gente tem coisas assim, pequenas, no nosso dia a dia, que a gente acha, mas eu não vou orar por isso. A gente tem que orar e colocar diante do Senhor. Porque às vezes são essas pequenas coisas que acabam, como a Bárbara falou aqui agora, incomodando, né? Atrapalhando as nossas emoções, colocando a gente num estado assim que não é de Deus, né? Num estado que é da carne. E a gente precisa aprender a colocar tudo, absolutamente tudo, diante do Senhor. E eu digo isso assim das pequenas coisas. Eu quero dar um exemplo de algo assim que estava incomodando a gente lá em casa já fazia um tempo, porque o lote do lado da casa da minha mãe está desocupado. E já faz meses que o mato começou a crescer, e aí é barata, é escorpião, e quando chovia era tanta lesma aquela quintal da minha mãe, tinha dia a gente contava, tinha 15 lesmas quando a gente veio aqui na igreja. E a gente sempre reclamando daquilo, reclamando, e eu principalmente reclamando quando eu olhava, passava ali caminhando com as cachorras ficavam lá farejando, e eu reclamando com raiva, falei, gente, eu vou ter que denunciar isso aqui, porque não tem condição um negócio desse, alguém tem que limpar, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí assim, faz uns 20 dias que eu falei assim, não vou mais reclamar, vou começar a orar. E aí sempre que eu passava lá na frente eu orava, Deus, bota no coração, em nome de Jesus, limpa esse lote, eles capirem, não sei o quê, e sempre orando, e quando foi essa semana, eles capinaram o lote, tá tudo limpinho lá, não tem mato, tudo limpo. Então às vezes a gente pensa assim, que essas coisas assim, do dia a dia, que são uma coisa normal, assim, então a gente não precisa orar por isso, mas a gente tem que orar. Ao invés de a gente ficar reclamando, a gente ficar se aborrecendo, a gente coloca diante de Deus, né? A gente ora que o Senhor age, né? O Senhor resolve. Não precisou denunciar, não precisou fazer nada. Foram lá e limparam. Então assim, a gente tem que aprender a orar mesmo por tudo, né? Como diz aqui, todas as coisas. A gente tem que colocar tudo diante do Senhor, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Amém? Amém. Mais alguns irmãos? Mais alguns irmãos? Aceita a oportunidade? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, no versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Amém. E vamos um pouco antes. Em Isaías 55, no 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? A palavra de Deus nos mostra que nós temos que buscar a Deus. E o exemplo clássico aqui que nós temos aqui na igreja, né? É de que a oração é muito importante e é fundamental estar na vida do crente. Nós já tivemos aqui, não falando do lote, nós já estivemos aqui, Boate do Lado.
Barzinho que perturbava todo mundo aqui. E enquanto a gente reclamava, nada acontecia, continuava. No que nós passamos a orar, cadê? Foram embora, fecharam, só ficou nós aqui. Para a glória de Deus, evidente. E a Ele que nós temos que dar provas, né? De que nós estamos no caminho certo e andando nos caminhos retos dele. Ontem eu estava assistindo um filme de Bang Bang que eu gosto muito. E uma cena me chamou muita atenção. E eu vou passar para os irmãos. Estava ocorrendo, era no bar e tinham dois pistoleiros. E eles estavam bebendo, claro, no bar se bebe, né? Mas só que lá também, no domingo, se tinha o culto, né? E o pessoal foi entrando, né? E o pregador já foi logo dizendo, né? O bar está fechado. Mas esses pistoleiros, eles eram fora da cidade também. E o que deu? Acabaram aceitando. Pararam de beber e ficaram prestando atenção. Só que um sentou em cima do balcão e o outro numa cadeira. E os irmãos conforme estão aí, os irmãos sentadinhos. E o pregador foi pregando. Mas teve um dado momento que o pregador falou assim: quem está com Satanás que fique em pé. É evidente que os irmãos ficaram sentados, né? Mas os dois bandidos, o que estava em cima do balcão, ele pulou, ficou em pé, e o outro também se levantou. E esse que estava no balcão sacou das duas armas que ele tinha e atirou para o alto e disse: se vocês não se levantarem para o céu, vocês irão rapidinho. Não teve uma 10 crianças se levantaram. A maneira de falar, de mostrar, eu ria e muito, porque é o filme, né? A gente está concentrado ali nele e tal. Mas eu trazendo aqui para a palavra de Deus, né? Nós estamos preparados mesmo para a vida de Deus, porque igual lá, o pistoleiro fez aquilo, estavam todos ali, né? No culto. Só foi o outro sacar da arma e atirar. Ele pôs à prova o que os irmãos lá do culto precisavam entender, né? E nós aqui, através do que eu estou falando, eles levantaram, ficaram com medo de morrer. Poxa, mas se morrer, nós que estamos em Cristo, nós não vamos para o céu? Não é o que a palavra prega? Eles levantaram. Será que nós não levantaríamos também, não? Não é? Então, é uma situação que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente viver só lendo a Bíblia, trazendo pregações, colocando aqui na frente, mas não vivenciando realmente, de nada sério. Nós estaremos nos enganando, mas Deus não se engana. Então que a gente busque mais a Deus, conforme diz aqui o versículo 5: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E que a gente deixe o nosso caminho torto, né? E que porventura a gente possa, uma hora ou outra, caminhar, pedir perdão a Deus e retornar ao caminho reto, que é o caminho do Senhor. Amém? Agradeço pela palavra de Jesus. Aleluia, né? Glória a Deus. Aleluia, né? Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que Deus nessa noite venha abençoar cada vida que está nesse lugar. Amém. Porque o Deus que nós servimos é poderoso, é fiel e é maravilhoso. E a Bíblia fala que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente. E o socorro do Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos felizes, né, com a presença de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Aí a família da irmã Ivani, né? A Bárbara, uma bênção, estou vendo, está na igreja, né?
É uma bênção na presença do Senhor, a Suzy, o Gilmar, essa senhora, mais um rapaz aí, que Deus abençoe também, né? E abençoe cada vida que está aqui nessa noite. Porque Deus que nós vimos está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele está com os braços abertos para nos abraçar nessa noite. Aleluia. Só é nós crer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Que nós estamos num número pequeno, mas um número abençoado pelo Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, né? Leva a bênção que vocês vieram buscar hoje na mão, aleluia. Receba a bênção do Senhor na mão de vocês hoje, aleluia. Porque Deus é maravilhoso, Deus é forte, né? Deus é tão forte que eu quebrei meu pé, meu dedo tem uns 20 dias. Cheguei no médico, eu disse, por que você não veio de teimosa que eu sou? Eu não vim teimosa, que eu sabia que esse dedo estava quebrado, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui firme e forte, né? Fazendo minhas coisas, não me atrapalhou em nada. Doía, mas não me atrapalhava em nada, graças a Deus, né? Nós só temos que ter fé no Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, aleluia. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção, ó vem, ó Santo Espírito, teu espaço preencher. Reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que possa ver, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o seu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina mesmo, Senhor. Reina em nossos corações nessa noite. Nos cobrindo com teu sangue, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus todo-poderoso. E Tu és um Deus que tudo pode. E nessa noite eu te peço, Deus, abençoa cada vida que está nesse lugar. Abençoa o pastor que está deitado naquele leito, Senhor. Repreende aquela enfermidade que não é de Ti. Eu te peço nessa noite. Acampa os Teus anjos do lado de cada um, abençoando, guardando e livrando de todos os mal. Porque Tu és fiel, maravilhoso, poderoso, santo. E nessa noite, desde já, eu te agradeço pela bênção, pelas maravilhas e pela vitória de cada um. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou convidar a irmã Ivani, que vai trazer a palavra essa noite. Nós vamos orar por ela, amém? Deixa eu só pode. Paz do Senhor. Amém. Igreja. Amém. Eu quero. A irmã Zélia, às vezes ela não se lembra disso, mas eu tenho uma passagem que foi em 2001. Eu tinha um carrinho, eu já morava em Águas Lindas, eu tinha mudado para Águas Lindas em 2000, eu mudei para lá em 97, 98. Aí eu tinha um carrinho, aí vim trazer a Bárbara aqui no centro de Taguatinga, na época. Ela era do tamanho dessa neném aí, mais ou menos. Tinha uns. Não, a Bárbara era um pouco maior, tinha uns 7, 8 anos. Ela estava com problema de garganta, aí me trouxe ela. Aí a Suzy estava grávida do meu filho, ele fez 21 anos, vai fazer 22 anos.
E aí, o que acontece? Nós chegamos no centro, ela foi consultar, foi uma revisão de consulta. Aí quando nós chegamos, deixamos o carro estacionado ali perto do Alameda Shopping. Aí na hora que nós voltamos, demorou nem 30 minutos, foi só uma revisão. E eles tinham roubado meu carro, né? Aí falei, a Suzy falou, o seu carro estava... Eu falei, meu carro estava aqui, já está saindo outro do lugar. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu já morava em Aguarlinda e conhecia a irmã Zélia. Aleluia! E ela mandou um recado para mim, de que realmente a gente tendo fé, as coisas às vezes acontecem, né? Às vezes não, geralmente acontece, né? Na maioria das vezes, né? Porque tem gente que tem pouca fé, aí não acontece, mas você tem que ter bastante fé. E eu trabalhava no Sara, e ela mandou um recado para mim. Ela não lembra disso, mas eu lembro. Ela falou assim, dentro de 7 dias você vai achar esse carro seu. Aleluia! Aí eu estava trabalhando, num dia da semana, não me lembro que dia, aí recebi um telefonema da polícia. Ó, nós estamos aqui na Ceilândia e o seu carro foi localizado. 7 dias certinho. Aí eu achei meu carro, ele estava estacionado lá perto do SESI, ali do SESI Taguatinga, da Ceilândia, perto do hospital ali, encostado lá no estacionamento lá, estava jogado no meu carro. Eu quero dizer para vocês que às vezes as pessoas comentam ou oram por você, né? Pede, e eu tenho certeza que ela pediu com fé, e ela disse na época para mim, falou assim, dentro de 7 dias vai achar seu carro. E isso é realmente agradecer. E nós temos que agradecer a Deus por isso, em nome de Jesus. Ela não sabe disso, mas ela tá, na hora que ela veio falar aqui, eu lembrei disso aí. E a gente não esquece. A gente tem uma gratidão pela pessoa e agradece a Deus por ter libertado e tirado esse mal da gente. Um carro, hoje em dia a gente tem carro, não é só para passear. E ele fazia muita falta para mim, né? Mas enfim, eu consegui recuperar o carro outra vez. Amém. E agradeço a oportunidade. Inteiro, né? Inteiro, né? Porque eu tinha amigos na polícia e ele disse, ó, eles vão dar um rolê com o seu carro aí. Mas aí eu achei o carro, assim, eu tinha feito compra, essas coisas, e levaram tudo, entendeu? Mas o carro em si, Deus me devolveu ele intacto. E a irmã Zélia, que está aqui, ela falou isso aí. E eu lembrei disso, por isso que eu resolvi falar aqui e comentar. Porque isso aí engrandece a igreja e quem tem a fé pequena restaura a fé de todos. É verdade. Não é verdade? Então eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, né? Edifica a nossa fé, para a gente tomar posse quando a gente recebe uma palavra assim profética, né? Que Deus pode todas as coisas. Então vamos orar pela irmã Ivani agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós colocamos diante de Ti a vida da Tua filha, Senhor, da Tua serva, meu Pai, que vai ministrar a Tua palavra essa noite. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela e que o Senhor fale conosco, Deus, essa noite. Que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, falando aos nossos corações. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento e que a Tua palavra, Deus, caia na terra boa, Senhor, do nosso coração e produza frutos, Deus, nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Neste momento de muita assim, alegria por falar da palavra do Senhor, mas de muita responsabilidade também, né? Mas, nesse momento, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias para acompanhar, né, a mensagem da noite. Está no Santo Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Nós vamos estar comentando sobre o versículo 46 ao 52. Aleluia! Marcos 10, a partir do 46 ao 52. Amém? Amém. O cego Bartimeu.
Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Oh, glória a Deus, amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos podem sentar. E diante de todos os testemunhos, a palavra só veio comprovar, né? Fé, né? Fé. Foi falado aqui o tempo todo, o testemunho dos irmãos, a oportunidade. Então é assim que Deus trabalha, né? É assim que Deus nos capacita. E é assim, é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, né? O cego Bartimeu. E essa palavra, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou estudando, eu estou lendo, porque é uma palavra assim, né? É só de falar de fé, cura e salvação. Que esses 7 versículos é exatamente isso: fé, cura e salvação. Aí vamos lá, vamos apresentar aqui os nossos, né? Quem era Bartimeu? Nós vemos aqui, no verso 46, diz que Bartimeu era cego, necessitado, pobre, filho de de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Mais adiante, no versículo 47, veio já o clamor, né? Ele clamando por Jesus, né? E ouviu falar que era Jesus que estava passando. E clamou ao Senhor. Esse é o verso 47, né? No verso 48, aqui diz que veio o impedimento ao clamor. Ele clamava e foi impedido de clamar, falando para ele se calar, né? Quando chegou no verso 49, aí já acontece, né, o que a gente vai falar aqui da mensagem, que é o encontro de fé, cura e salvação. Foi todos os testemunhos e a oportunidade que os irmãos falaram, né? No verso 49, nós vimos aqui, foi quando Jesus chamou o cego, né? No 50, é o cego lançando a sua capa, né? E foi ter com Jesus. No 51, o Senhor abriu-lhe os olhos. A palavra diz que o Senhor abriu-lhe os olhos. E finalizando, no 52, ele seguindo a Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. E é isso que a gente vai falar da mensagem dessa passagem, desse texto, que é a história de um homem, né? Que pela fé, apesar de todas as situações contrárias, ele recebeu a sua cura e a salvação. Então o tema realmente da nossa mensagem, vou repetir: fé, cura e salvação. A palavra diz, logo no verso 46, que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. É uma coisa a ser observado cada vez que a gente lê a palavra do Senhor. São pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. A palavra do Senhor diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão o acompanharam. Então, temos que prestar atenção nesses detalhes. Jesus estava já saindo de Jericó e a grande multidão fazia embaixo com aquele solitário, com aquele cego Bartimeu, né? O filho de Timeu,
e pedindo esmola sentado à beira do caminho, que era a vida que os deficientes, vamos colocar assim, as pessoas que portavam qualquer tipo de necessidade, eram totalmente excluídos da sociedade. Não tinha condição social que os impedisse de ir para esse lugar, ser afastado da sociedade. A palavra não diz, mas historiadores afirmam, eu já li algo sobre isso, que Timeu era general. Era general, então pessoas de condições sociais boas, né? Para ser um general, a palavra não fala que Bartimeu era filho do Timeu, que era um general. Mas historiadores afirmam que então, independente da condição social, essas pessoas eram marginalizadas. E a palavra aqui fala que ele sentava, ele pedia esmola, sentava à beira da estrada, né? E tentava superar aquela situação. E por isso, quando ele soube que Jesus estava passando, como diz o Evangelho, que a gente acabou de passar aqui, ele toma a iniciativa de gritar por Jesus. Aleluia! Aí o que acontece? Jesus chama-o. E ele gritava mais para poder ser escutado, né? Ele queria ser escutado. Ele tentava gritar, mas além daqueles gritos, também tinha os que tentavam silenciá-lo, né? Então ele gritava ainda mais. A persistência de Bartimeu conseguiu fazer Jesus parar. Aí você fala assim, mas irmã Ivani, olha, a persistência dele fez Jesus parar. Mas aqui o mérito não é de Bartimeu. Jesus parou, mandou chamá-lo, mas aqui o mérito tem que ser sempre de Jesus e sua graça. Isso temos que ter esse cuidado. Bartimeu, ele insistiu, gritou, não permitiu que o calasse. Aí quando Jesus para, a gente pode entender, nossa, né? Ó, né? Bartimeu fez Jesus parar por minha causa, ó, né? É mérito de Jesus pela sua graça. Aleluia! Temos que ter isso sempre com convicção. E Bartimeu, quando escutou o chamado, ele tomou 3 atitudes. 3 atitudes. E é interessante, só fazendo uma interrupção aqui, hoje pela manhã, quando minha cunhada e meu irmão chegaram em minha casa, tinha uma pessoa parada à porta, um som muito alto, falando de Deus, mas do jeito dele lá, não era... E o outro veio e fez ele parar e colocar a música de Roberto Carlos, né? O outro lá insistindo em falar de Deus, do jeito dele lá, e o outro insistindo para ele calar a boca e colocar a música do Roberto Carlos. Então, isso aí é a situação que a gente vive. A gente quer clamar, a gente quer, e sempre tem as vozes contrárias. Sempre tem aquele para falar o contrário, você falar o contrário, fazer o contrário. Não vamos emprestar nosso ouvido a isso. Não vamos. Porque aqui, você imagina se Bartimeu tivesse parado, atendendo aquelas pessoas que mandavam calar. Ele jamais receberia a cura, a salvação. E pela fé ele persistiu, clamou. E quando ele escutou o chamado de Jesus, o que ele fez? Tomou 3 atitudes. 3 atitudes. A primeira, ele lançou de si a sua capa. Primeira coisa, ele tirou aquela capa, porque aquelas pessoas usavam uma espécie de cara que servia de cobertor, né? E para nós, aquilo representava o quê? A pobreza, representava tudo, aquela capa, um peso, né? E a palavra diz que ele lançou de si a sua capa. Olha, igreja, eu não sei qual é a sua capa. Eu não sei qual é a capa de cada um aqui. Eu não sei aquilo que está impedindo cada um de vocês receber a sua bênção, de receber um milagre. Eu não sei. Eu não sei qual é essa capa. Mas o Senhor fala, tira essa capa nessa noite. Tira a capa. Lança essa capa. A segunda atitude, a palavra diz que ele levantou-se.
que ele levantou-se. Muitas vezes a gente está meio que acomodado, precisa levantar, para que Deus faça o seu agir em nossas vidas. Aleluia! O Senhor fala conosco nesta noite. Levanta para eu agir na tua vida. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Gente, nós estamos passando por momentos muito difíceis na nação, no mundo inteiro. Então não vamos ficar acomodados. Joga a sua capa. Levanta, que aí Deus vai agir na vida de cada um de nós. E a terceira atitude foi o quê? Foi ter com Jesus. Oh, glória! Então, quando o Bartimeu atende o chamado de Jesus, ele levantou-se, lançou sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí quando Bartimeu chega diante de Jesus, o que aconteceu? Que a palavra fala? Ele recebe uma pergunta: o que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus toda hora faz pra gente. Aí você fala assim: mas não é aí? Jesus sabia que ele era sério? Que pergunta? O que ele quer? O que eu quero que eu te faça? Com certeza ele sabia que ele queria enxergar, voltar a enxergar. Mas Jesus não é invasivo. Jesus não é invasivo. Ele sabia que ele queria ver. A palavra diz que ele pergunta: o que eu quero que eu te faça? Ele fala: eu quero ver, né? Eu quero voltar a ter vista. E muitas vezes Jesus está te perguntando: o que eu quero que eu te faça? Não que ele não saiba, mas você precisa declarar para Jesus a sua necessidade. É verdade. É preciso. Jesus sabe a necessidade de cada um. Jesus sabe o que a gente precisa. Mas Ele quer que você se declare, né? Ele sabe sim. Aí o que o Bartimeu recebe e fala? Mestre, que eu torno a ver, que eu torno a ver. Aleluia! A palavra fala: mestre, que eu tenha vista. Então, que eu volte a ver. É só isso que Jesus quer da gente. Declara, clame a Ele e declara. Quando ele fala: mestre, que eu torne a ver, ali não recebeu só a cura. Recebeu a salvação e seguiu Jesus pelo caminho, ou seja, pela fé. Ele recebeu a cura, recebeu a salvação. Simples assim. Simples assim. Então, assim, essa palavra, repito, aqui no início foi tudo falado de fé. E a gente precisa mesmo ter fé, tomar atitudes, lançar essa capa. Lança essa capa. Levanta, gente, né? Levanta. Jesus está pronto ali. Ele só quer que você venha a Ele e declara a sua necessidade para Ele. Só isso. E muitas vezes a gente está ali, ó, e a bênção está passando, né? A bênção está indo embora. Então a palavra do Senhor diz: pela fé, lança sua capa, levanta e vai ter com Jesus. É uma palavra assim, poderia ficar falando muito tempo. É uma palavra riquíssima, que cada vez que eu leio essa palavra, mais aprendizado, mais coisas eu tiro para a minha vida. Eu até, assim, falo para a igreja: leia depois com calma e olha a riqueza desses 7 versículos. Como que a gente aprende? Aleluia! Eu já tive a oportunidade de falar dessa palavra antes, e cada vez que eu falo, mais eu me enriqueço, mais eu aprendo. E nessa noite o Senhor fala exatamente isso. Olha as palavras contrárias. Não empresta teu ouvido para palavras contrárias. Não empresta teus ouvidos para palavras contrárias. É o que mais tem, né? É o que mais tem, pessoas querendo te desanimar. O que mais tem, na verdade, é palavras contrárias. Mas não empreste teu ouvido.
Bartimeu, se ele tivesse emprestado o ouvido dele para aquele entendimento todo ao clamor, ele não tem poder algum. Teria recebido o milagre. Não teria. Eu vou até encerrar, porque eu falaria aqui, muita coisa. Muita coisa. Mas a mensagem dessa noite é exatamente essa: fé que Bartimeu teve. Ele foi curado e seguiu Jesus, recebeu a salvação e seguiu Jesus. E é isso que a gente precisa. Então, assim, igreja, eu já vou até terminando, e eu quero, assim, pedir aos irmãos que depois insistam, leiam mais profundamente, né? Quanto mais ele gritava, mais o povo tentava abafar o seu clamor, né? E aí o Senhor fala: não aceite abafar, acabar com o seu clamor. Clame, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Repetiu. E eles repreendiam, mas ele gritava. Ele não aceitou. Então, que fique para os irmãos essa mensagem de fé. E eu falo para os irmãos o seguinte: assim como aquele cego, né, que clamou por Jesus e lançou aquela capa, talvez essas atitudes, pequenas atitudes, se você for analisar, não é nada, né? Pequenas atitudes, mas que podem ser um passo, pode ser importantíssimo na vida de cada um, na minha vida, na vida de cada um. Clamar por Jesus, lançar sua capa, são pequenas atitudes que podem representar muito e mudar muito a minha vida e a vida de cada um. Com certeza eu creio nisso. E um grande milagre pode acontecer. Um grande milagre pode acontecer. Então, assim, só depende de mim, depende de cada um de nós aqui, exercitarmos a nossa fé. Eu venho falando até bastante quando eu dou algum testemunho sobre a fé. É uma luta que eu vou falar para os irmãos, viu? É uma luta diária ali, porque o que não tem gente para te aborrecer, para te desestabilizar. Mas eu não permito. Não permito. Eu não vou deixar minha bênção escapar. Deixo mesmo. E a palavra do Senhor, já estou encerrando, é grandiosa, que eu falaria muito, muito, muito. Mas fica isso. Clame o Senhor, lance a capa. Aquilo que tem pedido cada um aqui, eu não sei. Mas cada um, lança sua capa. Clama para Jesus, lança sua capa e vai ter com Ele que o milagre acontece. Eu creio. Espero que a igreja também creia nisso e tome posse da vitória. Amém? Olha, eu quero agradecer demais. Eu poderia que ainda estar falando bastante coisa, que é uma passagem que eu falei enriquecedora. Mas a gente tem o tempo, a gente tem que respeitar também o tempo. E eu agradeço assim, demais a oportunidade de mais uma vez falar da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe cada um. Aleluia, glórias a Deus. Eu tenho convicção que Deus falou com cada um dos irmãos, né, que foi uma palavra abençoada. E agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou convidar a irmã Betânia para recolher. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor,
apresentamos, Pai, os teus filhos, as ofertas da tua presença, Senhor. Vai abençoando, Senhor, a vida financeira de cada um que está aqui presente, Senhor amado. Vai repreendendo o gafanhoto, o imigrador da vida de cada um, Senhor, e prospera, Senhor. Prospera, porque a tua palavra diz, faz prova de mim que o Senhor prosperará. Então o Senhor vai prosperar a vida de cada um aqui nesta noite. É isso que nós te pedimos, te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Então é motivo de alegria a gente estar mais uma vez reunidos aqui na casa do Senhor, iniciando a semana na presença de Deus, né? Ouvindo a palavra, louvando, adorando, glorificando. E os avisos que na terça-feira a gente tem o culto que a gente posta no grupo da igreja. No domingo, de manhã, a aula da escola bíblica dominical, e à noite, a partir das 7 horas, a gente está aqui novamente na igreja e é culto de Santa Ceia. E vamos orar agora pelo encerramento do culto. Vamos colocar o pastor na oração para domingo ele estar aqui realizando essa Santa Ceia para nós. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa noite pela oportunidade de estarmos reunidos na sua casa, Senhor, na tua presença, Deus, ouvindo a tua palavra, meu Pai, louvando e glorificando o teu santo nome, Deus. Nós te agradecemos por cada pessoa, Senhor, que participou deste culto e te apresentamos, Deus, essa semana que está iniciando, que em nome de Jesus seja uma semana de bênção, meu Pai, uma semana de vitórias, Deus, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, nos livrando de todo o mal. Nós colocamos diante de Ti a vida do pastor, Senhor, que está com aquela enfermidade, mas a Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si toda a dor, Senhor, toda a enfermidade, que se nós orarmos pelos enfermos, eles ficarão curados, Deus, e nós cremos em nome de Jesus na cura, meu Pai. Te apresentamos também a vida da Vilma, Senhor, que não veio essa noite porque está sentindo dor também, que o Senhor vai curando ela, Deus, e abençoando a vida dela, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém.